Olá pessoal, como estão? Hoje estamos aqui para mais um podcast da Suifarma, o assunto Suifarma. E hoje para tratar de um tema que eu tenho certeza que é de interesse cada vez maior do produtor, que é a gestão da propriedade de leite. Para falar um pouquinho mais conosco hoje, estamos recebendo aqui o professor Sandro Charopem, doutor, que é uma grande honra para nós, parceiro da Suifarma. E antes de passar a palavra para o professor se apresentar e a gente começar esse nosso bate-papo, eu só gostaria de relembrar aqui quem são os nossos parceiros nesse podcast, o assunto Suifarma. Nossos apoiadores, os Minerais Bovifarma, a Fibro, a IS Sequestrante, a MSD, a Virbac e a Ouro Fino. Nosso agradecimento aí aos parceiros. E agora sim, Dr. Sandro, seja muito bem-vindo aqui ao assunto Suifarma. Bem à vontade, nosso papo bem descontraído, né? Mas, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui e pedir para o senhor contar para nós um pouquinho como é que foi a sua trajetória aí no leite para ser essa referência que é hoje. Beleza, obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Primeiro, é um prazer a gente, sempre que for preciso, né, necessário falar sobre vacas. Para mim é um assunto que... É o dia a dia? Eu não sei qual é o tempo que nós temos, se é um dia, uma semana, podemos ficar falando aqui à vontade. Bom, eu sou o Sandro Charopem Machado, eu sou médico veterinário já há 30 anos, filho de produtor, né? O meu pai foi produtor antes de eu ser veterinário e depois eu fui professor por 22 anos, fiz meu mestrado, meu doutorado, sempre voltado a grandes animais, principalmente a atividade leiteira. E aí, a partir vamos dizer, a pandemia como uma referência, né? No início da pandemia, eu comecei a trabalhar também com a parte de consultoria em propriedades leiteiras e fazer toda a parte de treinamentos, cursos, utilizando um pouco do meu lado professor, junto com conhecimento prático. Então, eu conheço a atividade leiteira por todos os lados, desde filho de produtor. Quando eu me formei, eu trabalhei dentro da indústria de laticínios e depois trabalhei como a parte técnica, né, como clínico, lá na minha cidade, em Caçapava do Sul, e depois com o doutorado, né, avançando na parte de qualidade do leite, né, trabalhando um pouco do leite instável não ácido, que é um problema bastante importante. Aí eu trabalhei também a parte de docência, sempre na atividade leiteira. Então esse é um resumo, resumão? De 30 anos, ou um pouco mais, né? Mas passou por todas as fases, então desde a época de ser produtor até a academia, e agora voltando para auxiliar nas fazendas. O que eu gosto muito do senhor, nosso parceiro lá na Suifarma, é justamente essa vivência de campo, de estar junto com as fazendas. Como é que é esse trabalho? Como é que tem sido esses últimos anos para o senhor aí? Exato. Tem sido assim, bastante desafiador, porque eu vejo ainda muito daquela pecuária leiteira lá do meu pai. Isso eu estou falando de 1982, eu tinha 12 anos, né? Quando a gente comprava a vaca do Uruguai. Aqui na região foi em 86, então foi mais ou menos nessa mesma época. E hoje, em 2024, eu vejo propriedades parecidas com a do meu pai, de lá de 82. Eu vejo propriedades querendo mudar e vejo propriedades que avançaram gigantescamente. Muito. Né, demonstrando que tem possibilidade. Sem dúvida. Né, eu sempre gosto de usar as grandes como referência. As pessoas me dizem, mas eu sou pequeno. Mas aquele também foi pequeno. Então, eu venho percebendo assim uma mudança muito grande e uma coisa boa, né, Pedro? A entrada dos jovens, a gente vê assim a geração dos filhos chegando na propriedade. Na verdade, dos bisnetos, né? Porque já eram... Perfeito. Né, se a gente for pegar toda... E isso a gente tem visto assim uma mudança de visão, né? E aí começar a entender uma visão empresarial dentro de uma propriedade leiteira, não importando o tamanho. Então, é desafiador. Mas o que eu busco fazer é exatamente isso, é trazer minha experiência de campo, junto com a minha experiência acadêmica, trazer tudo isso, formar um padrão de trabalho aí que eu possa realmente ajudar o produtor. Porque a ideia é sempre essa, né? No final das contas, ajudar o produtor. Eu comento, Pedro, se me permite um tempinho. Com certeza. Eu comento sempre que, quando eu comecei o trabalho da consultoria, eu digo, eu vou atender vacas. E hoje eu vejo que não é sobre vacas, é sobre pessoas, sobre famílias através das vacas. E também não é sobre leite, é sobre dinheiro através do leite. Né? E eu acho que aí a gente entra, né, na questão da gestão, que é um ponto fundamental. Né? É isso que a gente tem visto cada vez mais, é a propriedade sendo vista como um negócio. A fazenda tem que ser um ponto lucrativo,
As pessoas têm que passar por gestão de pessoas como qualquer outra atividade. E isso é muito importante, a gente tem visto isso, o produtor buscando cada vez mais essa informação de como fazer. Porque é uma visão muito empresarial, que talvez ficou afastado da rotina da fazenda. E hoje a gente vê como fundamental. Então vamos começar as perguntas aqui. Ó. Vamos entender, desmistificar esse termo aí. O que é uma boa gestão numa propriedade rural hoje? Uma propriedade leiteira? Bom, vamos começar eu começo sempre por uma pergunta para o produtor. O que aconteceria com a tua propriedade se tu desaparecesse dela hoje? Essa pergunta para mim é fundamental. Dá para fazer para uns donos de empresa também isso aí. Sem dúvida. Mas as empresas já têm mais o padrão de, se eu não aparecer mais, boa parte delas, né, tem tudo anotado. A propriedade não. A propriedade, se o proprietário, né, se o pai, vamos dizer assim, da família desaparecer, a propriedade morre junto. Né? Então, a partir do momento que a gente entende essa pergunta e vê que essa pergunta ela é verdadeira, porque a gente pode estar aqui e não estar mais, a gente começa a entender a necessidade de um padrão de gestão. E uma boa gestão, ela começa pelo simples fato de ter os dados da propriedade de forma que a gente pode analisar. Hoje, eu posso dizer, sem medo de errar, que 50%, 60% das propriedades leiteiras no Brasil inteiro não tem dados coletados. Tem um ou outro que muitas vezes é utilizado como uma referência, mas não como um padrão de gestão. Que tipo de dados são importantes ou vitais para começar? Quem está querendo começar a fazer algumas práticas de gestão dentro da propriedade? A gente divide, vamos dividir os dados em dois pontos principais. Né? Os dados zootécnicos, que são os mais comuns, produção de leite, taxa de prenhez, taxa de inseminação, ou seja, eu consegui ter uma ideia do que está ocorrendo na produção. Esses dados zootécnicos, eles são extremamente importantes. Só que muitas vezes a propriedade leiteira fica fixado apenas na gestão dos dados zootécnicos. E aí eu preciso também dos dados financeiros. Né? Uma básica, simples, um simples fluxo de caixa já me permitiria ter um avanço dentro da propriedade. Eu conheço propriedades aí de 600, 700, 800 vacas em lactação que trabalham exclusivamente com fluxo de caixa. Entrada e saída, o que comprou, o que gastou, o que ganhou, e lá no final do mês faz um relatório e está pronto. E conseguiram avançar e crescem. Inclusive propriedades que hoje compram os seus produtos e pagam antecipadamente. Graças a uma boa gestão de caixa, né? Graças a uma boa gestão de caixa. Então, dados zootécnicos, dados financeiros. Se eu tiver esses dois, por mais simples que eles sejam, e eu conseguir intercalar eles, interrelacionar eles, eu começo a ter uma boa gestão. Não é algo tão simples para quem está começando. Mas depois que começa e anda um pouquinho, vê que é algo simples que dá muita resposta, né? Com certeza. E bom, falando de dados, acho que uma segunda pergunta bem interessante aqui é falar sobre os indicadores. Indicadores também é um termo que se usa muito no mundo dos negócios, digamos assim. E dentro da propriedade, quais seriam os indicadores para o produtor que ele tem que ficar de olho, monitorando, que vão impactar diretamente no resultado? Se a gente pode elencar aí alguns para falar para os pessoal. Se tu for conversar com o pessoal da gestão, vai sair indicadores de tudo que é jeito, né? Vai sair... Cada um usa uma linha, tá? Mas, assim, alguns deles são fundamentais, né? A produção de leite, que aí eu posso utilizar a produção de leite por hectare, produção de leite por pessoas trabalhando, produção de leite por vaca. Então, a produção de leite é o principal, né? Esse eu acho que é talvez o mais utilizado hoje, né? Claro, é o primeiro. Sim. Porque ela já me dá uma ideia do que está acontecendo. Né? A partir do momento que eu sirvo uma comida para a vaca, por exemplo, e eu não sei quanto ela está produzindo de leite, eu acabo perdendo referência. Né? E eu uso uma questão assim, Pedro, muito simples dentro de descrever gestão, é que o produtor tem duas formas de perder dinheiro. Né? Basicamente duas formas. Primeiro, o dinheiro que sai, que ele gasta, quando ele compra algo que não precisa. Né? Essa é a forma mais comum, só que é a que menos desgasta a propriedade. A segunda é aquele dinheiro que o produtor não está vendo sair, ou que ele nem sabe que poderia ter entrado na propriedade. Então, quando eu não meço, por exemplo, a produção de leite, vou pegar um exemplo bem simples. O produtor tem uma vaca ali produzindo 40 litros de leite e ela come uma quantidade X de comida.
Dali a 30 dias, essa vaca já está produzindo 30 litros. E ela segue comendo a mesma quantidade. Ao mais 30 dias, ela já está produzindo 20 litros a menos. E ela começa a depositar gordura. Então, é um índice zootécnico, mas que me indica, quando eu chego numa propriedade e vejo uma vaca gorda, o que eu vejo ali? Dinheiro, que está depositado num lugar que não tem liquidez. Que não deveria estar. Eu sempre brinco com isso. Eu digo, ó, o dinheiro que está embaixo do couro desse animal tinha que estar na tua carteira. Então, esses são indicadores. E depois, claro, na parte financeira, entradas e saídas. Isso, né, os custos variáveis, custos fixos, para a gente poder ter um indicativo do que a gente precisa fazer dentro da propriedade. É isso aí, o caixa é o rei, como dizem. Exatamente. Bom, e a gente tem visto também, professor, muitas novas tecnologias entrando no segmento, de um modo geral. Tem alguma tecnologia em específico que ajuda o produtor ou tem ajudado o produtor nessa questão de gestão? E aí eu já vou emendar uma segunda pergunta. Por mais que tenha tecnologia, o quanto ainda demanda da vontade ou da pessoa estar, que vai manipular isso para funcionar? Ou quão automatizado isso é, né? Para os nossos acompanhantes aí saber. Bom, essa é uma pergunta, dependendo da resposta, ela pode ser mais polêmica ou menos. Tecnologia tem. Tem tecnologia à vontade e cada vez mais avançando. Com a entrada da IA, a gente está avançando para processos mais importantes, mas a maior tecnologia utilizada hoje para controle e gestão de propriedade leiteira ainda é a mente do produtor. Não tem como ser diferente, né? E exatamente por isso, as tecnologias que nós temos hoje, por exemplo, softwares de gestão, eles são subutilizados dentro da propriedade. Por quê? Primeiro porque, eu vou fazer uma avaliação assim, ó, quem cria o software, para ele é simples, para o produtor não é. Uhum. Quem cria diz assim, não, mas aqui tem uma interface bem amigável. Né? Amigável para quem está ali, né? Amigável para quem nasceu com o celular na mão, amigável para... Agora, o produtor ainda tem essa dificuldade. Mas o principal ponto é o produtor ainda tem uma mentalidade que só o trabalho duro, o trabalho físico é que desenvolve. E as propriedades que desenvolveram são as propriedades que diminuíram o trabalho físico, diminuíram o esforço físico e aumentaram o tempo mental. E aí as propriedades começaram a avançar. Então, enquanto o produtor, esse é um ponto de virada, é o produtor entender que ele precisa reduzir a velocidade no trabalho, reduzir a velocidade na propriedade para acelerar no crescimento. E isso é muito difícil o produtor entender. Eu imagino, sim. Porque imagina a vida toda, eles vieram do vô, do pai, do filho, né? Não, é trabalho, eu tenho que acordar às 4 da manhã e vou dormir às 10 da noite e não tenho tempo para nada. E aí o que a gente percebe é que os processos vão se perdendo dentro da propriedade. E quando os processos não são bem feitos, se perde muito dinheiro. Então aquela frase, né, que às vezes parece, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, ela, se a gente for pensar, ela é real. Ela pode se aplica bem. E na propriedade leiteira mais ainda. Porque a pergunta que eu fiz, inclusive numa palestra que eu vim dar há uns 10 anos atrás, aqui em Frederico, para produtores, eu perguntei para eles quanto tempo de escritório eles tinham dentro da propriedade deles por dia. Né? E todo mundo começou a rir, porque isso é uma coisa que o produtor nem sabe. Uhum. Então, que é exatamente isso. É o tempo de parar, de olhar os dados, de trabalhar os dados. E isso é o mais difícil. Por isso que a mentalidade do produtor é algo que nós precisamos trabalhar para ele entender quão é importante. É uma mudança de chave grande, né? Dentro do sistema. Gigante. Perfeito. Bom, um dos principais pilares da gestão e da rentabilidade da propriedade, a gente sabe, talvez o maior, seja a alimentação. E os custos, enfim. E dentro desse pilar da alimentação, a gestão, como é que ela se associa com isso? O que quem está fazendo a gestão da propriedade vai olhar para poder auxiliar o produtor nessa hora aí de fazer o controle da dieta, enfim, o gasto da alimentação dos animais. O senhor já deu uma dica aí da gordura da vaca, que daqui a pouco, né, já é um descontrole que está acontecendo. Mas, enfim, partindo daí... Exatamente. Bom, a primeira coisa assim, Pedro, vamos pensar da seguinte forma, que eu comento sempre com as pessoas. Quando a gente fala em gestão, o que o pessoal pensa?
é o controle financeiro, né? E o controle financeiro é uma pequena parte do processo de gestão. Certo. Né? De qualquer empresa. Então a gente tem gestão de processos, gestão de pessoas, gestão estratégica, e aí a gente chega lá na gestão financeira. Quando a gente fala em nutrição, né, imagina, quando o nutricionista calcula uma dieta, em uma dieta calculada existem 4 dietas. A dieta que ele calcula, a dieta que o produtor serve, a dieta que a vaca come e a dieta que ela aproveita. São 4 dietas diferentes da mesma. Inclusive, eu estava hoje acompanhando isso. Né? Então, tu calcula uma coisa e o cara prepara outra diferente. A vaca, por seleção, come outra diferente. E ela aproveita diferente também. Então, fazer uma gestão de nutrição, porque eu estou falando de algo que impacta em torno de 50% do custo de produção. Principal custo. Principal custo. Né? O principal custo está aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os melhores produtos que eu tenho, com as melhores possibilidades que eu tenho, mas para isso eu tenho que organizar os processos. Vamos pegar um exemplo bem simples. Um trabalho feito por um professor do Canadá, né, o professor Trevor, eles fizeram o trabalho de quanto valia a pena aproximar a comida de hora em hora para as vacas. Ou seja, a vaca come, ela vai afastando a comida e eles iam lá e aproximavam. 6 aproximações por dia aumenta 450 ml por vaca, por dia. Então eu vou pegar o exemplo porque ontem eu estava no treinamento, na propriedade eu já citei isso. Na propriedade que eu estava hoje, 450 ml por vaca seriam 72 litros por dia. Isso me daria em torno de 75 a 80 mil reais por ano, só para aproximar a comida. Por mês daria perto de 6 mil reais, ou seja, paga uma pessoa para fazer só isso. Né? Tanto que muitas propriedades, eu atendo uma propriedade de Santa Catarina, tem o robô que aproxima a comida. Né? Porque isso é algo extremamente importante, isso é gestão. Então, quando eu passo na propriedade e vejo a comida afastada, ali eu tenho um problema de processo bem grande que precisa ser resolvido quanto antes. E as pessoas vão dizer assim, mas quanto custa? Né? Porque sempre a pessoa vai dizer, se eu vou mudar alguma coisa, daqui a pouco vai me custar mais caro. É uma vassoura, uma pá e uma pessoa que tenha o comprometimento de, a cada 20 minutos, passar na frente ali e aproximar a comida para as vacas poderem comer. Então, custo mínimo, né? Um custo mínimo. É simples. Então, por isso que eu digo, gestão, a gente, né, vai calcular quanto que me retorna a alimentação, porque é isso que eu preciso. Se eu estou dando comida para uma vaca, eu quero que ela me devolva em leite. Sem dúvida. E eu vejo o produtor muito admirado que a vaca dele está bonita porque está gorda. Aquela gordura que está embaixo da pele... Desperdício. Não foi leite, não virou leite. Né? Então, são visões. Por isso que eu digo assim, a gestão é o ato de enxergar mais do que ver. Essa frase é boa, hein? Tem que repetir essa frase, pô. Tem que lembra toda ela. Então, gestão é o ato de enxergar mais do que ver. Tu enxergaras, porque tu ver uma coisa é algo que é muito superficial. Quando tu enxerga aquilo, né? Tu enxerga além... Reflete sobre. Tu vai ter uma avaliação. Aqui eu tenho um problema grave. Né? Um dia eu estava numa propriedade, nós olhando as vacas de longe, e eu disse pro produtor, o que tu vê? Daí ele olhou e disse, eu vejo vacas pastando. As vacas estavam passando por um banhado. Eu vejo vacas pastando. E eu fui caminhando com ele. E eu digo, e o que tu enxerga? Ele disse, como assim? Eu enxergo vacas pastando. Eu digo, não, eu quero mais. Aí quando a gente chegou perto, eu mostrei para ele que ele não estava vendo correto. Ele via vacas pastando. A gente enxergava a água tomando água, as vacas tomando água, aonde a outra vaca pisava. Como era um banhado, a vaca pisava, afundava, aquilo enchia d'água, ela ia lá, tomava água. O que tu enxerga? Perguntei para ele. Digo, aqui tu enxerga vacas passando sede. Ou seja, tu tem pouco coxo d'água aonde elas têm acesso. Se elas estão tomando água no banhado, é porque está faltando água lá. Né? E se falta água, ela toma menos água, ela come menos. Se ela comer menos, ela produz menos. Se ela produz menos, tu ganha menos. É uma corrente ali, né? Claro. Não tem o que fazer. E o gasto da comida já foi. Justo. Exatamente. Então, exatamente. Porque o que a gente quer é o quê? Diluir custo. Né? O produtor fala muito em reduzir custo. Eu digo, nós temos que diluir o custo. Utilizar o custo da melhor forma possível. Perfeito. Uma coisa que eu já vi o senhor falar muito, nas suas lives, inclusive,
sobre os sabotadores de produção. Tá? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre... Acho que o senhor já começou a dar deu uma pincelada aí. Mas quais os principais sabotadores assim, que dentro de uma propriedade que pode ser aquela torneira ali que está aberta, ninguém está enxergando, e pode ser a diferença entre ficar no vermelho ou no azul no final do mês? O sabotador de produção, para mim, como eu digo, né, é o que rouba dinheiro dentro da propriedade. Veja que eu não estou falando de leite. Porque, inclusive, produzir mais leite pode ser um sabotador de produção. Como assim? Porque dependendo do quanto que eu gasto para produzir mais, pode custo pode aumentar tanto. Pode estar negativa essa conta. Claro. Então, e não é incomum em alguns momentos do ano a gente trabalhar a ideia de baixar 1 litro de leite por vaca para chegar num ponto de equilíbrio onde ele está tendo ganho. Então, descobrir os sabotadores de produção dentro de uma propriedade é um fator extremamente importante, porque é isso que tu vai resolver, pequenos detalhes que vão fazer diferença, que vão, como o termo que tu usou, fechar a torneira que está ali gotejando, que é o dinheiro que está saindo. É comum o produtor comemorar tanque cheio de leite, o resfriador até a boca e a conta bancária faltando, né? Então, a gente não pode comemorar leite produzido. O leite produzido é importantíssimo. O tanque cheio é a foto do produtor, deveria estar lá na parede do laticínio. O melhor produtor do mês. Mas o que importa é caixa no azul, né? Sem dúvida. Isso, né? Se eu estou com um tanque cheio e está no vermelho, não adianta. Então, o que acontece? Nós descobrirmos os sabotadores de produção na propriedade para poder tirar eles dali, reduzir o efeito deles. Aí nós temos uma infinidade de sabotadores. Nós temos alguns que são relacionados ao bem-estar animal, né? Um exemplo bem típico hoje foi, né, o calor. Calor excessivo numa vaca vai te reduzir a produção aí em torno de 4 litros. Pode ter certeza que vacas amanhã vão produzir entre 3 a 5 litros de leite a menos. Todas as vacas, né? De novo, volto numa propriedade que eu estou. Imagina 160 vacas produzindo 3 litros a menos. Tá louco, né? Isso vai ter prejuízo. Isso é um baque. Então, quer dizer, uma vaca sentindo calor, eu tenho esse sabotador. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso achar uma forma de resfriar esse animal. E o produtor, muitas vezes, por não entender o processo todo, tem como fazer, mas não faz. Eu visito propriedade que tem ventiladores, e eu chego nas propriedades, o ventilador está desligado. Por quê? Porque gasta luz. Certo. Né? Só que se ele não gastar aquela luz, a vaca vai produzir menos e o prejuízo vai ser maior. Então, determinar sabotadores, né? Bem-estar animal, medo, é um exemplo que eu uso muito. O produtor que grita que numa propriedade, agora esses dias eu tive que chamar um funcionário e digo, a partir de agora tu tá proibido de assoviar. Porque ele dá um assovio que entra no ouvido da gente, parece que vai arrebentar com o tímpano. Aquilo para vaca é um horror. Estresse. E essa vaca com medo é meio a 1 litro de leite a menos. Dor. Sabotador. Tudo esse é sabotador. Típico, né? Tudo é sabotador. Né? Vamos pegar o exemplo da Suifarma, né? Vamos imaginar o técnico, né? O vendedor da Suifarma chegar na propriedade na hora da ordenha e entrar a sala de ordenha dentro conversando. Pronto. Esse é um sabotador. Certamente. Medo, libera adrenalina, meio litro de leite a menos, pronto. Quando vê, eu estou vendo ali em um dia. Agora, ontem nós tivemos na propriedade 100 litros a menos. Tá brincando? 100 litros a menos só por causa do calor. Isso que, ventilador, banho, tudo certinho, mas alguém entrou lá, fez um processo e esqueceu de ligar de novo o ventilador, deu 2 horas sem ventiladores, 100 litros. Então imagina, são coisas que têm efeito direto. E outras que vai roubando dinheiro ao longo do tempo. Uma alimentação inadequada, a pessoa compra, né, nós tivemos aqui, até apareceu, né, os produtos da Fibro, que são produtos excelentes, mas não aproxima a comida, ou seja, gasta com um produto de extrema qualidade e a vaca não consegue comer. Perfeito. Né? Então, isso são sabotadores que a gente tem que estar sempre atento. Por isso que eu digo, dentro da propriedade a gente precisa enxergar. O produtor vê, nós enxergamos, para poder mostrar para ele, e aí, claro, mostrar
os efeitos negativos que podem acontecer, né? Sem dúvida. E isso é muito comum, isso é aquela coisa, você está acostumado com aquele ambiente que você não vai enxergar muita coisa. Tem que vir alguém de fora, né? Então isso acontece em qualquer lugar. Se for na nossa casa ali, às vezes tu não vai enxergar algumas coisas que tu já está acostumado, né? E se vem alguém de fora com uma outra visão, essa é a importância do trabalho da consultoria também, né? Claro. A consultoria, a gente brinca, né? Ela seria como um drone, tu vê a propriedade de fora, né? Então tu consegue ter uma visão melhor, uma visão mais ampla e o principal é a gente conseguir integrar uma coisa com a outra. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Agora começou o calor. Nós vamos ter problemas reprodutivos mais graves nas propriedades lá para o fevereiro. Então agora as vacas ainda emprenham. De fevereiro até junho, julho, eu tenho dificuldade de emprenhar a vaca. Porque, né, aí a gente entra numa parte mais técnica. O folículo que passou calor em janeiro, ele vai aparecer na reprodução lá em abril, maio, junho. Né? Então ele já vem sob o efeito do calor. Então tem coisas que vão acontecer, que estão acontecendo hoje na propriedade de forma negativa, que a origem deles foi há 2, 3 meses atrás. E o produtor muitas vezes não consegue entender isso. Problemas de pata, de locomotores. Vacas com problemas locomotores. Aparece mais na entrada do inverno. Aí todo mundo, porque tem muita umidade. Não, porque no verão as vacas sentiram calor, ficaram mais tempo de pé, mais problemas podais. Então, é uma cadeia de coisas. É uma cadeia. É um sistema. A gente precisa entender isso. Como é um sistema, um ponto interfere no outro. Sem dúvida. E é cíclico como é a vida. Então, coisas hoje vão refletir lá na frente. Ótimo. Cara, que baita papo, hein, professor? Olha só. Uma das questões que também estão relacionadas aí, o senhor comentou também brevemente, são os índices de saúde. Acho que saúde do rebanho é uma coisa importante para a gente falar, apesar de não estar ligado diretamente talvez à gestão, mas o que o produtor pode analisar que daqui a pouco pode estar dando um sinal que também vai estar dando um prejuízo. Acho que essa questão do calor, das vacas esboçando o calor também é um sinal clínico aí de saúde comprometida, né, de certo modo. Mas de que maneira o produtor pode se precaver ou pode aumentar o controle, né? Claro. Para que a saúde do rebanho esteja em dia. Claro. Eu vou puxar a brasa pro meu assado aqui. Dentro da propriedade leiteira, tudo é gestão. Né? Tudo é gestão. A clínica é gestão. E eu sou um cara que vim da clínica e vim da nutrição. E hoje, quando eu chego nas propriedades, se tem nutricionista, eu prefiro que o nutricionista fique. Eu não quero tirar o nutricionista. Fica ele, eu quero fazer a gestão para ajudar ele, ajudar a pessoa da reprodução. Então, por quê? Porque tudo é gestão. Então, vamos pensar em saúde, tá? Se eu perguntar para um produtor ou para uma pessoa que nunca viu uma vaca na vida, quem é que está se alimentando quando a vaca está comendo? As pessoas me olham assim, quando eu faço essa pergunta, não consigo entender essa pergunta. Eu digo, não, porque a vaca come, mas quem se alimenta é outro ser. Né? E todo mundo fica assim, porque quem se alimenta são as bactérias. É a microbiota que está dentro do rumen. Que eu preciso, então, cuidar da saúde da vaca e da saúde de micro-organismos. Né? E isso, a alimentação faz isso. Então eu preciso de demonstrativos e para mim é importante que o produtor aprenda os demonstrativos visuais. Perfeito. O que são demonstrativos visuais? Primeiro deles, vamos pegar o calor como exemplo, o score de ofegação. É olhar uma vaca e ver como hoje eu estava 4h30, 5 horas da manhã, junto das vacas lá que nós estávamos fazendo a dieta. E 5 horas da manhã tinha vaca ofegando, parecia que tinha corrido uma maratona. Ou seja, a ofegação, a respiração rápida, pesada, a vaca está me dizendo, eu estou sentindo calor. Me coloque em algum lugar ou que eu possa me molhar, que tenha vento, mas eu estou sentindo calor. Então isso é visual. Né? Um dia que está friozinho, e isso o produtor deveria entender. Nós aqui na propriedade nós temos coleiras. Então hoje a gente viu que 5h30 da manhã as novilhas tiveram um excesso de ofegação. Só que não é todo mundo que tem coleira. Com certeza. Né? Na coleira, beleza, eu vou no computador e vejo. Mas eu posso ir lá olhar o animal e ver que o animal está respirando mais rápido do que deveria. Né? Então esse é um indicativo de calor e esse é um indicativo que eu vou ter problema. Existe score de rumen. O rumen fica ali no triângulo, no vazio do lado esquerdo. Ele me indica se a vaca comeu ou não. Então, se aquilo está fundo, a vaca tem comida disponível, se é a propriedade a pasto,
teria pasto disponível, e o vazio, né, ali onde fica o triângulo do vazio, está fundo, sempre do lado esquerdo, isso me indica que a vaca não comeu. Aí eu tenho que entender por que ela não comeu. Ela não comeu porque ela está doente, ela não comeu porque faltou comida, ela não comeu. Eu entender isso, eu olho, eu tenho uma referência. Né? Score de locomoção. Eu faço a vaca, quando eu estou tocando a vaca para a sala de ordenha, eu olho a vaca caminhando. E se ela está mancando, eu digo, essa vaca está com dor. Se ela está com dor, ela está produzindo menos. Então eu tenho que dar um jeito de mitigar essa dor, de tirar essa dor, porque ela, além de interferir na vaca, ela interfere na produção. Sem dúvida. Né? Então, são indicadores bem visuais, clínicos, e nós temos uma infinidade. Tem um que é eu comento com a minha esposa, né? E a minha esposa não é da área da produção, né? Ela é da área de TI, então ela fica meio assim. Eu digo, score de fezes. Eu tenho que olhar as fezes da vaca, eu tenho que olhar o esterco da vaca. Isso é um tema de casa para o produtor. Né? Ou seja, eu tenho a vaca que está com as fezes que não forma bolo, né? É a nossa referência. As fezes caiu no chão, caiu aquele bolinho direitinho, isso me indica o quê? Que rumen está funcionando bem, intestino está funcionando bem. Que é o que vai usar o alimento para produzir o leite. Agora, caiu no chão e se esparrama, não tem um formato, né, que a gente chamaria um score 2, isso me indica que a velocidade que o alimento está passando pelo trato digestório é maior. Se está passando em maior velocidade, aproveita menos. Né? Então, são coisas visuais. Sinais que não são simples de identificar, simples, né? Mas as pessoas não sabem. E aqui eu chamo a atenção dos consultores, dos profissionais, dos veterinários, agrônomos, todo mundo que já teve isso. Ensine o produtor. Não tenha medo de ensinar. Não vou ensinar porque ele vai fazer uma coisa que eu deveria fazer. O produtor vê a vaca todos os dias. É muito bom quando um produtor me liga. Já dá o sinal. Já né? vê, as fezes estão mais moles do que deveria. Às vezes, tu aumenta 100 gramas de feno na dieta. Às vezes, a solução é muito simples, sabe? E barata. Então, é importante. Bom, um outro indicador que eu acho que também tão importante quanto a nutrição e que também impacta diretamente no caixa da propriedade, com certeza, é a reprodução. Está aliada com toda a curva de lactação, enfim. Como que a gente pode, né, pensando nisso, falar um pouquinho sobre essa importância dessa regulagem da reprodução na propriedade, enfim, e justamente sobre esse impacto na produção leiteira, né? Beleza. Tem que lembrar o seguinte, quem produz leite é a vaca. E a vaca, para produzir leite, ela tem que emprenhar e tem que parir. Certo. Né? Então, quando eu começo a ter problemas reprodutivos dentro da propriedade, eu preciso entender por quê. Né? O principal ponto, e isso eu chamo a atenção para o produtor para qualquer coisa, sempre entender os porquês das coisas que estão acontecendo dentro da sua propriedade. Porque a vaca não emprenha, daqui a pouco ela começa a aumentar o DEL, os dias em lactação, e aí a gente começa a ter vacas, como o produtor chama, velhas em leite, né? Ou seja, há muito tempo produzindo leite, onde elas perdem eficiência produtiva, mas não perdem eficiência de consumo. Né? Então elas vão consumir o mesmo alimento que elas consumiriam quando estavam no pico de lactação, mas não produzem leite. E eu começo a ter um problema muito grave dentro da propriedade, que é daqui a pouco eu ter sazonalidade de produção. Ou seja, ter períodos do ano que eu produzo muito leite, porque eu tenho muitas vacas que pariram, e depois eu tenho outros períodos que eu produzo pouco leite, porque eu tenho poucas vacas que pariram. Então, o controle reprodutivo é algo fundamental dentro da propriedade. E qual é a regra? A vaca tem que emprenhar o mais rápido possível. E hoje, né, vou te dizer que até uns 2 anos atrás a gente ainda vinha muito com aquela coisa assim, uma vaca de alta produção é muito difícil de emprenhar. Hoje a gente tem claro que a vaca pode ser de alta produção, mas se ela for bem trabalhada durante o ano todo, ela vai emprenhar no período determinado, que é até no máximo 150 dias. 150 dias é a nossa referência. A gente quer antes. Se emprenhar com 60, 70, 80 dias é um ponto positivo. Por isso nós temos muitas técnicas, né, tecnologias, aí está a IATF, né, os protocolos de sincronização
que são formas que a gente tem de trabalhar os processos reprodutivos, porque um dos maiores problemas dentro da propriedade é o quê? Identificação de cio. Uhum. Porque imagina, aquilo que eu falei, qual produtor vai destinar um tempo toda manhã e toda tarde para ficar olhando as suas vacas para ver qual que demonstra cio, né? Então eles não tem como, né? Não tem como. Então eles acabam muitas vezes perdendo. Mas aí a tecnologia pode auxiliar. A tecnologia auxilia. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho a tecnologia da informação, né? No caso das coleiras, que me indicam, né, um momento da reprodução e o melhor momento da inseminação. Se eu não tiver isso, uma IATF é uma baita de uma tecnologia que ela é utilizada. O pessoal utilizou muito tempo para tentar corrigir erros. Né? Mas na verdade não, ela é utilizada para melhorar o meu processo e eu ter assim, não preciso ficar observando o cio. Agora lembrar o seguinte, a reprodução ela vem da nutrição. É uma cadeia. É uma cadeia. Às vezes a pessoa está lá fazendo 500 protocolos, usando hormônios, fazendo sincronização e está falhando na comida. Né? Tá falhando na comida. Então de nada adianta eu pensar um processo específico, não, eu sou o melhor desse processo, se eu falhar no outro, a minha eficiência vai ser baixa. Essa igual. A importância de quem está cuidando da dieta das vacas e quem está cuidando da reprodução tem que andar em alinhamento, assim como o gestor, né? Exatamente. Tem que fazer. Exatamente, tem que alinhar. Por isso que é uma regra, por exemplo, nas propriedades que eu trabalho, eu busco me reunir com os outros consultores. Inclusive, se puder, eu marco um encontro na propriedade com todos os consultores juntos, para a gente poder desenhar uma linha de ação que todo mundo vá no mesmo sentido. Porque é muito comum a gente ver propriedades que os consultores, às vezes tem 2, 3 consultores ali, e eles estão trabalhando separados. Às vezes não é nenhum contra o outro, mas eles acabam não tendo uma sinergia que aceleraria o crescimento. Perfeito, né? Perfeito. Olha, acho que esse papo aí tá muito legal. A gente já falou de saúde de rebanho, já falou de nutrição, já falamos um pouco agora da reprodução. E uma das coisas que influencia diretamente o produtor, e a gente sabe disso, melhor do que ninguém, é o preço do leite, né? E aí, isso é muito interessante, porque algumas práticas de gestão podem até, não vamos dizer assim, não vamos reduzir a importância do preço do leite para a lucratividade, mas podem evitar muita coisa e já ter um certo preparo para quaisquer oscilações que possam ter no mercado. E o produtor tem que estar preparado para isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso. Assim, como se preparar para uma queda de leite que se vê, ou para como aproveitar melhor uma subida. O momento que nós estamos passando agora está direcionando mais para esse lado. Sim. Então, como é que o produtor pode se preparar melhor, né, nesse sentido, em relação a essa variação de preço? Beleza. Vamos para a polêmica, então? Vamos. Eu acho que o produtor de leite ganha demais. Estou brincando. Calma. Né? Não, assim, se a gente for pegar o histórico mundial, o Brasil ainda é um dos países que mais paga pelo litro do leite se nós compararmos ao dólar. Né? Então, eu já trouxe, nas minhas lives, eu já trouxe a pessoa que mora na Alemanha, produtor de leite da Nova Zelândia, já fez live comigo. E a pergunta do povo que está lá assistindo é quanto é que está o litro do leite aí? Né? E convertendo para o dólar sempre dava menos do que dava aqui. A gestão vai diminuir o efeito do preço do leite dentro da propriedade. Isso eu não tenho medo de errar. Em que sentido? No sentido que tu vai ter menor dependência do preço do leite possível. Porque o que acontece? Sabe qual é uma das piores coisas que existe para o produtor de leite, que não tem gestão? É preço alto. Preço alto para quem não tem gestão é uma corda que tu está fazendo nó para se enforcar. Agora o senhor vai ter que explicar melhor isso aí, pô. Pedro pensa o seguinte, assim, tu ganha 10 mil, tá? E tu não tem gestão nenhuma e tu gasta aqueles teus 10 mil ali do jeito que tu bem entende. E daqui a pouco, do nada, tu passa a ganhar 20 mil reais. E aí tu sobe o teu custo de vida, porque tu ganhava 10, tu dobrou. Muitas vezes tu dobra o teu custo de vida, ou às vezes até mais do que isso. Só que no próximo mês, tu volta a receber 5. Tu estava recebendo 10, foi para 20. Tu começou a gastar com 20 e no outro mês tu cai para 5 mil.
Aí é o nó. Aí é o nó feito. Daí tu tá pronto para te enforcar. Então o que acontece? Se eu não tenho uma gestão bem determinada, quando o preço aumenta, e é histórico, o preço do leite no Brasil, desde que eu me conheço por gente, 78, 80, ele sobe num período do ano, desce num período do ano, sobe às vezes um pouco mais, desce um pouco mais, mas a variação sempre acontece. O produtor que não tem gestão, quando o leite sobe o preço, por exemplo, agora nós somos 3,10, dependendo da região, o que o produtor pensa? O leite subiu o leite, eu preciso produzir mais. O que ele faz? Ele compra mais produtos e aumenta a dieta e aumenta o custo da dieta dele. Por algum motivo, no mês que vem, o preço baixa 5 centavos. O custo dele ele não consegue baixar em um mês. Então, subir o custo, ele consegue subir tranquilamente em um dia. Né? Mas quando o preço baixa, ele não consegue baixar e aí ele já fica invertido. O custo dele fica maior do que ele ganha. Junto com isso, ele programa alguns investimentos. Isso aconteceu há 2, 3 anos atrás, quando o leite teve a R$ 4,00, R$ 13,80, em agosto, junho, julho, agosto, que muitas pessoas fizeram investimentos na propriedade sem nenhuma avaliação, sem nenhum critério técnico, fizeram investimentos na propriedade onde os maiores pagamentos seriam em junho, julho e agosto do próximo ano. E junho, julho e agosto do próximo ano o leite não subiu, não chegou a R$ 3,00. Ficou em 2,60, 2,70. O que acontece ali? A pessoa com investimento travado, com contas para pagar, os maiores boletos daquele período ali, porque ele acreditava. Ou seja, sem a gestão, eu não vou conseguir aproveitar, né, o valor a mais que eu estou Surfar recebendo. a onda, na verdade. Surfar a onda. Então, o que acontece? Quando o produtor começa a ter gestão, a primeira coisa que a gente começa a ter, a partir do momento que eu tenho um controle financeiro da propriedade, eu começo a ter investimentos estudados, avaliados, decididos, que pode até ter erro, que pode até me causar problema na frente, mas as chances são menores. Né? Então, eu faço investimentos sempre tendo a ideia, tendo o entendimento que logo ali na frente o preço vai baixar. Né? Porque o produtor precisa entender uma coisa. Uma coisa é o preço que ele merece. Outra coisa é o preço que ele acha que ele merece. E a outra coisa é o preço que o mercado pode pagar. Não adianta. Né? Eu adoraria ver produtor de leite recebendo R$ 5,00 o litro de leite. Agora, eu teria que ter consumidor que aceitasse pagar 10. Sim. Então, se eu chegar a 5, o leite vai a 10, o consumidor não consome, trava a compra, né? Baixa e volta tudo de novo. Então, a gente precisa entender isso. Então, esse modelo do preço, o produtor precisa entender assim, eu não estou dizendo que ele não pode discutir, ele deve buscar melhores preços. Eu, durante muito tempo, fui contra o produtor ficar mudando de empresas, mas hoje eu já vejo isso com outros olhos, desde que se tenha um cuidado, porque as diferenças estão começando a ficar bastante grandes. Hoje, inclusive, eu estava conversando com outros produtores que eu atendo, eles estão recebendo 30 centavos a menos. É muita diferença. É muita diferença. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Agora, enquanto não tiver gestão, não adianta reclamar. Porque o produtor, ele gasta com ração muitas vezes que ele não precisaria, ele gasta com produtos que ele não precisaria dentro da propriedade muitas vezes e reclama do preço do leite. Então, eu ajusto a minha parte porque eu tenho visto propriedade fazer isso. Ou seja, tem meses que ele vai empatar, mas no mês anterior ele ganhou tanto que ele consegue compensar. Sim. E aí a gente chama atenção para outro ponto, né, Pedro? O produtor de leite precisa aprender a trabalhar com um produto que normalmente não é muito comum ele trabalhar, que é dinheiro. Né? Ou seja, o produtor precisa trabalhar com dinheiro, precisa aprender a trabalhar com dinheiro. Né? Não se desfazer do dinheiro. A propriedade leiteira se descapitaliza muito fácil. Né? O produtor, se ele ganhou um pouquinho a mais, o que ele faz? Eu vou fazer um estoque de semente. Eu vou comprar um adubo que, se eu comprar agora e comprar em grande quantidade, é mais barato. Beleza, às vezes ele pode ganhar no mais barato,
mas às vezes ele fez um estoque que não era necessário para ele. Então ele poderia trabalhar um pouco melhor o dinheiro. O produtor vai precisar cada vez mais entender como trabalhar com dinheiro. Produziu mais, o preço está mais alto, reserve uma parte que lá na frente Guarda. tu sabe que vai ter um período de preço mais baixo, que tu vai produzir menos, mas o dinheiro já está ali. Perfeito. E uma coisa que é importante também, eu acho, professor, para ser comentado, acredito que também não adianta cortar todo tipo de custo, porque aí também a situação, às vezes acontece o contrário, sobe muito o preço, coloca-se muita coisa, cai um pouco o preço, tira tudo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso também, porque, Claro. né, como é que é essa realidade, porque é um efeito muito psicológico. Total. Então aí, né, Total. nós como seres humanos é aquela coisa, sentiu a crise, você corta. E talvez piora a situação mais do que precisaria, o que fosse necessário naquele momento, né? E a maior parte das vezes acontece exatamente isso. Tá? O produtor me liga às vezes, eu preciso que tu venha na minha propriedade para a gente avaliar e coisas, porque eu preciso cortar custo. Né? Aí às vezes eu vou na propriedade e chego lá e digo, primeira questão, não é cortar. Nós vamos priorizar custo, porque quando o produtor corta custo, nós acabamos de dizer qual é o maior custo que ele tem dentro da propriedade, a alimentação. Então é onde ele tem o maior impacto. Sem dúvida. Né? Onde ele tem o maior impacto. E é ali que ele corta. Então ele tira a ração, ele tira núcleo mineral. Esse para mim é o corte mais errado que tem. Né? Ele abaixou o preço do leite, corta o núcleo, corta alguns aditivos, corta os aditivos e aí, beleza, baixou o preço, baixei meu custo. Só que aí a vaca não emprenha. Começa a estourar outros problemas, a saúde toda. E como a gente está dizendo, muitas vezes não é hoje. Hoje tu ganha dinheiro, porque tu cortou custo. Sim, sim. Mas dali a 3, 4 meses, as vacas não emprenharam, o DEL fica mais avançado e aí aquela... Aí é a sinuca de bico, né? Exatamente. Por isso, um exemplo que eu uso, né, Pedro? Quando começa a mudar, os custos começam a aumentar e o preço começa a baixar, e principalmente, né, o produtor que tem questões de dívida, eu uso como exemplo o seguinte, não é que nem um carro atolado. O produtor que tem problemas de dívida e tem essa questão de cortar custo e tudo mais, é que nem um carro atolado. Quanto mais tu acelerar, mais tu atola. Né? Então, às vezes, é um momento de tu parar, sentar, trazer alguém que realmente possa te ajudar, né? Porque tu vai avaliar de forma mais clara e entender. Um corte aqui é extremamente grave lá na frente. Eu tenho condições de aceitar o que vai acontecer lá na frente. É isso que às vezes o produtor precisa entender. E eu entendo que ele não compreenda isso, porque a gente entra muito na parte clínica do animal, na parte reprodutiva, fisiológica, que não está no dia a dia do produtor. Sim, né? sem dúvida. Mas o corte de custo sem uma avaliação técnica criteriosa é um tiro no pé. Show. Bom, como o senhor falou no início, acho que nós vamos ficar um dia, uma semana, um mês falando aqui, porque tem muita coisa para falar. Então a gente vai ter que se direcionar para o final aqui das nossas perguntas, professor. E por último, assim, eu acredito que duas coisas são importantes, assim, só para a gente arrematar o assunto, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre quais os erros mais comuns que o senhor vê. Acho que já foi falado muita coisa aqui, mas talvez um arremate especial em termos de gestão. E quais dicas, assim, para o produtor que não tem gestão nenhuma hoje, o que fazer primeiro na propriedade? Acho que para a gente ir arrematando aí o assunto. Beleza. O principal erro é não ter gestão. Esse já tá claro. Mas para mim o maior erro é justamente isso. É o produtor não dar tempo para ele ver a propriedade, enxergar a propriedade. Ele trabalha tanto que ele não consegue enxergar, porque ele baixa a cabeça. Eu entendo isso. Então ele... porque é que é aquela coisa, você está no automático. Claro, né? claro. E é sair da zona de conforto, você Claro. sair de lá para ir para um outro ambiente. E aí, eu vou emendar a pergunta ali, que é o que o produtor deveria fazer nessa hora aqui. Porque muitas vezes, vou parar, tá, mas o que eu faço? Né? Por onde é que eu começo? Exatamente. Ele vai precisar da ajuda aí para orientar ele nesse ponto aí, porque ele tem que enxergar justamente isso, buscar esses sabotadores. Buscar esses sabotadores. Eu estive fazendo um curso esses dias e eles usam lá no curso um outro termo, buscar as anomalias. Mas são sabotadores, são coisas que estão... Né? Imagina tu ensinar, como eu ensinei um produtor, tu vai colocar tuas vacas no pasto, produtor de leite a pasto,
e eu preciso que tu fique meia hora olhando elas pastar. Mas o que eu vou ficar fazendo? Eu quero que tu leia o que elas estão te dizendo. Elas vão te dizer, o pasto está bom, o pasto está ruim. Elas te dizem isso. Né? Eu mostrei para ele um videozinho, mostrando para ele, ó, pasto bom, pasto ruim, como é que a vaca mostra. Então imagina tu fazer o produtor, depois um dia ele me manda uma foto, ele com cadeirinha de praia, chimarrão. Né? Ou seja, ele começou a aproveitar um pouco da vida também. E isso é outro ponto. O produtor precisa aprender a aproveitar a vida. Ó, que legal, esse insight aí é bom, hein? Claro, porque não adianta nada trabalhar, né, feito um condenado, como a gente chama. Daqui a pouco eu coloco gestão. A gestão ela vai te ajudar o seguinte. Hoje um produtor de leite precisaria, se ele tiver com tudo acertadinho, 11 horas da manhã ele pode estar dentro de casa. E ele pode sair de dentro de casa 1 hora, 2 horas da tarde. E ele consegue fazer tudo, desde que ele tenha organização. Então, o principal erro é a aceleração, a velocidade e a velha frase que a gente escuta. Eu não tenho tempo para fazer isso. Não tive tempo para preencher esses dados. Né? Então, baixar a velocidade. E as dicas, a primeira, como eu já estou dizendo, baixar a velocidade para conseguir enxergar a propriedade, começar a ver, ter dados da propriedade e é um pouco puxar o assado, a brasa para o meu assado, a busca por profissionais que te ajudem a entender o todo da propriedade. O nutricionista entende a nutrição, a pessoa da reprodução, todo o manejo reprodutivo, mas nós precisamos de alguém que faça o fechamento de todo o sistema para aproveitar o máximo que tu pode ter. Isso vai gerar eficiência. E custo se reduz com eficiência. A gente não corta custo. A gente aumenta a eficiência e dilui o custo. Então, essas são as dicas básicas para começar. Maravilha. Professor, só quero agradecer mais uma vez. Né? Acho que o papo foi muito rico, tem muita coisa que o produtor pode tirar daqui. Agradecer os nossos parceiros mais uma vez. Só citando aqui os Minerais Bovifarma, a Fibro, o IES Sequestrante, a MSD, a Virbac e a Urufino, que estão conosco nesse projeto. Professor, sempre bem-vindo. Amanhã o professor, parceiro da Suifarma, vai estar treinando a equipe de campo da Suifarma para justamente levar cada vez um atendimento mais consultivo, mais qualificado, né? Que é o que a gente entende que também está totalmente associado ao ganho do produtor. O produtor tendo mais lucro, toda a cadeia em si vai ter mais resultado, né? Então é nesse sentido que a gente trabalha. E, professor, mais uma vez, obrigado. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço e se me permite fazer o convite aí, né? Vai lá. Participar das lives todo domingo às 8h30 da manhã. Eu faço uma live no meu Instagram, @charopem.sandro, que se chama Vamos Falar de Vaca. A gente fala de gestão, de doença, fala de pessoas, fala de família, fala de tudo que seja relacionado à propriedade leiteira. Fica o convite aí. Estão convidados, então. Valeu!